que é tudo tabela periódica. Então, depois vocês dão uma olhada lá. Aqui tem uma lista também, que eu vou tentar fazer com vocês hoje, mas, enfim. Acho que dá para começar, né? Deixa eu tirar print de quem tá aqui antes que eu esqueça. Presença. Guilherme Duarte, Francine e Ana Luísa. Aqui. Pronto. Se mais alguém entrar, aí eu preciso lembrar de colocar na chamada. Bom, então vamos, gente. Ó, hoje eu vou falar sobre tabela periódica, tá bom? Vamos ver as propriedades periódicas. Aí, mais alguém entrou. Sabia, eu sabia. Sempre que eu deixo para fazer chamada no começo, acontece isso. Caone. Aqui. Pronto. Tá. Então, gente, tabela periódica, ela é um sistema de organização dos elementos incrível. Ela tem toda uma rede interconectada de ideias na tabela periódica. Foram muitas pessoas que tentaram organizar os elementos de diversas formas, né? Depois, se vocês quiserem, é que como a gente não tem muito tempo aqui, eu não vou explorar muito isso, mas a gente teve várias tentativas, assim, de organização dos elementos. E na faculdade você aprende toda a rede interconectada de ideias da tabela periódica. São 8 ideias no total. No ensino médio, geralmente a gente aprende mais a lei periódica, são as propriedades periódicas dos elementos, e a linha metal-metal. Mas o que é, né, a tabela periódica? Bom, a tabela periódica é um sistema que organiza os elementos em ordem crescente no número atômico, tá? A gente vai ter os elementos representativos, os elementos de transição, os elementos de transição interna e os gases nobres. O hidrogênio é o sem família, coitado, né? Também a gente consegue ver pela posição do elemento na tabela periódica qual que vai ser o subnível mais energético dele. Então, se terminou na coluna 1 e 2, é S, termina em S. Ai, obrigada. Nossa, vou ficar com uma fome, vou terminar essa aula. Não jantei ainda. Termina em S. Se for a parte verdinha dos elementos de transição externa, terminar em D. Se for ali, os outros representativos, termina em P. Os outros ali terminam em F. Então, assim, isso é um macetezinho. Vou até mostrar para vocês uma outra forma que eu coloquei aqui no Drive, que é até melhor. Assim, esse macete, ele serve mais para os elementos os mais iniciais, né? Até assim, terceiro, quarto período, funciona nesse macete. Que você consegue ver pela posição do elemento qual que vai ser o subnível mais energético e quantos elétrons vai ter nesse subnível. Por exemplo, lítio. O lítio, ele vai terminar em 2s1, porque ele está na segunda linha e está na coluna 2s1, que está ali na foto que eu coloquei aí. O berílio vai terminar em 2s2. O oxigênio, P1, P2, P3, P4, termina em P4. O nitrogênio termina em P3. O carbono, 2P2. O boro, 2P1. Então, só de olhar o elemento, pela posição dele, você já sabe como que vai ser a distribuição eletrônica dele, sabe? Lembrando, né? As colunas são os grupos e as linhas são os períodos. Tá? A gente tem 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 níveis de energia. Aqui eu gosto de fazer tipo uma batalha naval da tabela periódica, né? Porque você consegue encontrar o elemento pelo subnível mais energético dele. Por exemplo, 1s2, 2s2. Você sabe que tem 4 elétrons, né? Mas assim,
Se termina em 2s2, então ela vai estar na linha 2, na coluna S2, que é o berílio, né? Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Gente, é bom vocês imprimirem uma tabela periódica e rabiscarem a tabela periódica. Aqui no Drive eu coloquei para vocês a minha tabela periódica, como que ela é, toda rabiscada. Só que a minha tem toda a rede conectada às ideias da tabela periódica, né? A de vocês vai ficar mais parecida com isso aqui. Quero que a tabela periódica que vocês conseguirem imprimir, rabiscar, que fique assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem e se familiarizarem com a tabela, que nem ali, ó. A gente tem os períodos, ali as famílias. Vamos voltar para os slides? Mas é basicamente isso, é um macetezinho para ajudar vocês. E qual que é essa lei periódica? Qual que são essas propriedades periódicas dos elementos? Bom, a gente vai ter 4 propriedades principais, que é o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. A energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, eles crescem da direita para a esquerda e de baixo para cima. Enquanto que o raio atômico lembra, é o do contra. O raio atômico é o do contra, enquanto todos os outros crescem da esquerda para a direita e de baixo para cima, o raio atômico não, ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Mas o que é o raio atômico? É o tamanho do átomo, neutro. E, gente, o raio atômico ele vai sofrer algumas variações, tá? Por exemplo, quando a gente fala de raio iônico, é diferente de raio atômico, por exemplo, que aí é raio de íon. Aí tem toda a questão da força de atração, tudo mais, e repulsão. Então, isso tudo vai contar no tamanho do átomo. A energia de ionização é a energia utilizada para remover um elétron de um átomo em seu estado gasoso, de um átomo isolado. Já a afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada no momento que o elétron é recebido por um átomo. E a eletronegatividade é a força de atração que o átomo exerce sobre um par de elétrons em uma ligação química. Sabendo disso, a gente pode... antes de falar do que eu ia falar, né? Aqui tem uma imagem que mostra a variação do raio atômico. Eu acho que essa imagem, você consegue ver bem que realmente o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, ó. Aqui dá para ver. Raio do átomo. Aqui a gente fala de átomos neutros, tá? Se for um íon, íon. Maria Eduarda. Deixa eu tirar print. Cadê Maria Eduarda? Aqui. Peraí, deixa eu tirar print rapidão. Pronto. Eu fechei o WhatsApp. Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Porque eu tava recebendo mensagem, tava uma barulheira de mensagem. Eu falei, não, vou fechar a guia do WhatsApp, porque não vai fazer barulho. Mas eu esqueci que eu mando print de quem tá na aula pelo WhatsApp. Pronto. Continuando, então. Então, ó. Depois, gente, anota a definição de cada propriedade periódica, tá bom? Anota isso. Esse slide é o mais importante dessa aula. Depois dá uma notada na definição de cada propriedade periódica, tá? Raio, tamanho do átomo, eletronegatividade, força de atração de um par de elétrons, energia de ionização, energia para remover um elétron, afinidade eletrônica, energia liberada quando se recebe um elétron. Vou anotar. Então, é basicamente isso. A energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade cresce da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita e de baixo para cima, enquanto o raio atômico é do contra. Essa é a lei periódica. Sabendo disso, aqui eu coloquei uma molécula do The Boys que ela nunca existiria na vida real. Porque ó, a gente tem vários átomos muito eletronegativos, muito perto um do outro. Eles têm uma forte tendência de atrair um par de elétrons. E eles estão muito próximos um do outro. Então, essa molécula dificilmente existiria na vida real. Lembra, gente? Fórum cloro BR, fórum cloro BR, fórum cloro BR. Flúor tem alta eletronegatividade, oxigênio, nitrogênio, cloro. Bom?
gente tem outra propriedade da tabela periódica, outra ideia da rede interconectada de ideias da tabela periódica, que é a linha metal-metal. Ela vai dividir os elementos entre os metais, né, que a gente viu lá que eles doam elétrons e tudo mais, e os ametais que recebem. É o Durex. Tá. E esses enrostinhos são os semimetais. Metais, por exemplo, são bons condutores de eletricidade, enquanto ametais não são bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque nos metais a gente forma aquele mar de elétrons, porque todo mundo está sobrando elétron, né? Todo mundo está doando elétron. Tanto que por isso que os metais são brilhantes, né? Porque tem aquele mar de elétron, aí bate a luz e reflete. Os ametais já não são tão bons condutores de eletricidade. Os metais eles vão ter propriedades intermediárias entre os ametais e os metais. Tá. É isso, gente, que eu ia passar. Agora eu separei uns exercícios para a gente fazer, porque eu sabia que ia ser rápido. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou agora fazer exercício com vocês, aí acho que já dá para tirar algumas dúvidas que surgirem. Alguém tem alguma coisa? Pode continuar? Se ninguém falar nada, vamos para os exercícios, então. Ninguém falou nada? Então é isso. Queria fazer esses dois exercícios com você. E aí, se der tempo, vai dar tempo. Aí a gente faz mais exercícios que eu separei no Jamboard. Tá. Então, olha só. Esse exercício aqui caiu no Enem em 2019. Pode ir de boa? Ah, então tá. Valeu, Francine. Valeu. Não gosto de ficar no vácuo. Eu não sou muito de ficar estimulando interação com o aluno EAD, sabe? Mas também ficar no vácuo eu fico meio bolada. Vamos lá, vai. Então, os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Isso a gente viu na aula de estrutura atômica, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Lembra que a gente viu que a massa de um átomo é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. O número atômico é o número de prótons. Prótons, que são as partículas positivas, né? Tá. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Então, ó, aqui a gente tem um gráfico. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui a gente tem um gráfico, ó. Número de nêutrons por número de prótons. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos. Eu acho que eu não cheguei a passar semelhanças atômicas para vocês, né? Vamos anotar aqui, que é importante vocês saberem. Isótopos. São átomos que têm o mesmo número de prótons. Isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, átomos que possuem a mesma massa. Isoeletrônicos, átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem urânio 235 e urânio 238. Esses dois urânios, eles são isótopos. Por quê? Porque o que define um elemento é o seu número de prótons. Então, se os dois são urânios, eles têm que ter... Deixa eu ver quanto que o urânio tem, nem lembro mais quantos prótons ele tem. 92. Ele tem que ter 92 prótons.
Aí aqui, ó, outro exemplo, ó. Carbono 12 e carbono 14. Eles são isótopos, porque eles são o mesmo elemento, então ele tem o mesmo número de prótons. São 6 prótons, tá? Mas, de qualquer forma, ele define aqui o que é o isótopos, né? Átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. Tem mesmo número de prótons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem... Então, olha só. Ele quer saber quais são os isótopos do antimônio. Antimônio tem 50 prótons. Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. Número de prótons, aqui, ó. Vamos olhar aqui, número de prótons. Onde tem 50 prótons? Nessa linha aqui do gráfico. Peraí que eu sou meio ruim para fazer uma linha reta na mesa digitalizadora. Aqui, ó. Aqui. Esse pontinho, ó, são núcleos estáveis. Olha aqui a legenda do gráfico. O quadradinho são núcleos estáveis. Então, onde vai ter núcleos estáveis seguindo essa linha aqui, ó? Nessa região, ó. Nessa região eu vou ter núcleos estáveis, que eles estão tendo 50 prótons. Eles estão na linha de 50 prótons. E esses núcleos estáveis, ó, eles têm entre 60 a 70 nêutrons. Então, os átomos estáveis de antimônio, eles vão ter entre 10 a 20 números de nêutrons a mais do que o número de prótons. Ok? Esse exercício é pura interpretação de gráfica, mais até matemática do que química. Tá. Entre 12 a 24 nêutrons a menos? Não, né? Eu falei que isso é mais. Exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons? Não, eu falei que é de 10 a 20 a mais, né? Mais ou menos. Entre 0 a 12 nêutrons a mais? Não, eu falei que era mais ou menos 10 a 20, que a gente viu, né? Porque, ó, são 60, aqui, ó, 60 e 70 nêutrons para 50 prótons. Aqui, ó, entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons, essa questão aqui tá legal. Entre 0 a 12 nêutrons a menos, não, é a mais. Tem mais nêutrons do que prótons, que a gente viu ali no gráfico. Então, o que nos resta é a letra D. Questão 2. Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial. Caiu uma caneta. Pelos nanomateriais, que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas, tecidos e até terapias contra o câncer. A utilização de nanopartículas, gente, nanopartículas é entre 1 a 10 nanômetros. Na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois... Então, ele fala aqui, ó, que na medicina requer estudos mais detalhados. Por quê? As partículas, quanto menores, mais potentes e radioativas se tornam? Não, gente, a radioatividade, ela vai estar... Ai, já comecei o gabarito, né? Ela tem relação com... Assim, a partir do bismuto, que é de número atômico 83, a gente já tem átomos instáveis, que eles vão sofrer decaimento radioativo e se tornarem átomos menores. Eles meio que se quebram e se tornam átomos menores. Então, acima do bismuto, que é número atômico 83, tem a questão da radioatividade. Mas, assim, não tem nada a ver com o tamanho, assim, do átomo, não. Ok? Então, essa A tá errada. B. As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia? Não tem nada a ver. Se ele está falando que tem nanopartícula, é porque está na escala nanométrica, que foi o que falou no texto. Ó. Na manipulação em escala nanométrica, por isso que a gente está falando de nanopartícula. Então, não é a B. C. As propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos? Não, né? Porque tá falando ali que foi testado em tecidos e tudo mais. Então, né?
D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Sim, a gente ainda não tem tantos estudos, como o próprio texto falou, né, que requer estudos mais detalhados. Por quê? Porque pode ser que tenha impactos desconhecidos, pode ser que tenha impactos ruins, e a gente não sabe. O organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas? Gente, o texto falou nada sobre isso, tá? Não tira a palavra do exercício. Já que apresenta a mesma dimensão das bactérias, gente, as bactérias é a escala de micrômetro, enquanto as nanopartículas é a escala de nanômetro, é diferente, a bactéria é bem maior. E essa questão é bem legal, então, que não sai STAD, né? Então, assim, essa questão é bem legal para a gente refletir sobre os nossos consumos, porque existem cosméticos, eu até, quer ver? Eu acho que eu até já postei sobre isso, que eles se acaba pagando mais caro para ter uma tecnologia, né, que faz com que o cosmético penetre mais na pele e tudo mais, só que você pode estar correndo um risco desnecessário, entendeu? Vou mostrar o meu rios. Quer ver? Tenho certeza que eu... Aqui, ó. Será que vale a pena a gente gastar mais caro em produtos de skincare só por terem nanotecnologia? Vamos ver. Então, gente, ó, esse produtinho aqui, vitamina C, bem usado na skincare, ele é bem mais caro por ter a nanotecnologia. Bem mais caro que esse outro aí que eu coloquei, por exemplo. Por que ele é mais caro? Porque ele tem a nanotecnologia, só que você acaba pagando mais por riscos que você não vai saber quais são, porque é uma tecnologia muito nova. Isso já caiu até em questão do Enem, ó. Fala que a nanotecnologia consegue passar até de poros celulares. E isso tem um pouco no meu curso Desbravando aqui. Eita, eu parei o compartilhamento, era só para mudar a guia. Enfim, então, é por isso que eu falo que você acaba pagando mais caro para ter um risco que você não conhece. Pode ser que isso te faça mal. Vamos agora fazer exercício do Jamboard. A gente ainda tem 17 minutinhos, dá tempo. Considerando-se a posição dos elementos na tabela periódica, é correto afirmar que, entre os elementos indicados a seguir, o de menor raio e maior energia de ionização é o... Então, gente, de novo, vocês precisam agora lembrar que daqui para cá vai aumentar afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade. E daqui para cá, do outro lado, é o raio atômico. O do contra é o raio atômico. De baixo para cima, também aumenta a minha afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade. Então, ó, para que tenha maior energia de ionização e menor raio, a gente tem que ver um que está nessa região aqui, né? Então, ó, vamos localizar esses elementos. Alumínio. Cadê o alumínio? O alumínio está aqui. Nossa, ficou meio fraco, né? O alumínio está aqui. Argônio. O argônio, ele está aqui. O fósforo, ele está aqui. O sódio, ele está aqui. E o rubídio, ele está aqui. Qual que está mais para esta ponta aqui? O argônio. Ó, a gente tem o argônio, depois tem maior energia de ionização e menor raio, é o fósforo,
depois o alumínio, depois o sódio, depois o rubídio. Tá? Então, o que tem maior energia de ionização e menor raio é o argônio, que é a alternativa B. Questão 8. A maioria dos elementos químicos é formada por metais. Comparando as características de metais e não metais, em o mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que os átomos de metais têm menor tamanho? Na verdade, o tamanho ele está relacionado com o raio atômico, né, que está relacionado com a posição do elemento, que ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, que é o contrário. Maior eletronegatividade também não tem nada a ver, gente. Na verdade, e maior energia de ionização, não, na verdade, o que acontece? Os metais, geralmente, eles vão ter mais 1, mais 2, mais 3 elétrons na 1, 2, 3 elétrons na última camada, na camada subnível mais energético, né? Na camada mais energética. Enquanto os ametais vai ser o quê? Menos 5, ou eles vão ter 5 elétrons na camada de valência, 6 elétrons, 7 elétrons. Eles vão ter bem mais elétrons na camada de valência. Porque lembra que eu falei que a metal recebe e o metal doa? Então, o metal ele tem menor número de elétrons do que o ametal na camada de valência. Por quê? Porque ele vai ter 1, 2, 3 elétrons na camada de valência, enquanto o ametal vai ter 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, porque o ametal recebe. Então, é assim. 9. Considere o desenho a seguir referente à tabela periódica dos elementos. Bom, então, aqui vocês só precisam lembrar que a eletronegatividade, afinidade eletrônica, energia de ionização cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o meu 1, ele pode ser o quê? Afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade. Enquanto que o meu número 2 aqui, ele pode ser o meu raio atômico. Porque, como eu falei, o raio atômico, na verdade, ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Nossa, ficou feio, né? Tudo bem. Então, a seta 1 e 2 refere-se, respectivamente, 1. Eletronegatividade? Pode ser. Raio atômico? A 2? Pode ser também. Então, essa A, já vou marcar ela. B. Raio atômico A1? Não, o 1 não pode ser raio atômico. Raio atômico é A2. 2 eletroafinidade? Não, 2 é o raio atômico. Aí aqui, ó, caráter metálico. Não, é o raio atômico. Só o único que pode ser A2 é o raio atômico. Ó, não é eletronegatividade, não é potencial de ionização. A C aqui, ó, raio atômico. Não, a 1 não pode ser raio atômico. Então, nessa C tá totalmente errada também. A B e a C tá totalmente errada. A D e a E, que tem potencial de ionização no número 1, é a energia de ionização, né? Só que, tipo assim, ela tá certa, só que a segunda parte tá errada. Então, você ainda poderia ficar entre A, D e E, mas é a mesmo. E é isso, gente. A gente fez um monte de exercício, fez 5 exercícios, passei todas as propriedades da tabela periódica. Vamos sextar? Vamos sextar, né? Fechar aqui a gravação. Alguém tem alguma dúvida?